Mateus capítulo 12, versículo de 1 a 8. Jesus é Senhor do sábado. Ler Marcos capítulo 2, versículos de 23 a 28 e Lucas capítulo 6, versículos de 1 a 5. Naquele tempo passou Jesus pelas searas, em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas, e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado, e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesseis o que significa, misericórdia quero, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Nos versículos de 1 a 2, de Mateus capítulo 12. Os fariseus haviam estabelecido 39 categorias de atividades proibidas nos sábados. Estas proibições estavam baseadas em interpretações dos mandamentos de Deus e dos costumes judaicos. A colheita era uma das atividades proibidas. De acordo com os fariseus, quando os discípulos de Jesus pegaram as espigas e debulharam-nas com as mãos, infringiram as normas. Mas eles colheram espigas para comer, e não por razões comerciais. Não estavam trabalhando no sábado. Entretanto, os fariseus não podiam, e não queriam, enxergar além dos termos técnicos das leis. Não davam lugar à compaixão e estavam determinados a acusar Jesus de cometer delito. No versículo 4, de Mateus capítulo 12. Essa história sobre Davi foi registrada em 1 Samuel capítulo 21, versículo 16. Toda semana os pães da proposição eram substituídos, os da semana anterior eram comidos pelos sacerdotes. Os pães que Davi comeu foram os recém-substituídos. Embora os sacerdotes fossem os únicos com permissão para comer esse pão. Deus não castigou Davi, porque a necessidade dele de alimentar-se era mais importante do que os regulamentos sacerdotais. Ao lembrar este episódio, Jesus estava dizendo aos fariseus que se o condenassem, deveriam condenar também Davi, algo que os líderes religiosos jamais fariam, sem se indispor com o povo. Jesus não demonstrou qualquer conivência com a desobediência aos mandamentos de Deus, apenas enfatizou o discernimento e a compaixão na aplicação das leis. No versículo 5, de Mateus capítulo 12. Os 10 mandamentos exigiam que o sábado sempre fosse um dia santificado ao Senhor, Êxodo capítulo 20, versículos de 8 a 11. Mas os fariseus, de acordo com sua interpretação da lei, criaram uma longa lista de atividades que não poderiam ser praticadas nesse dia, e as pessoas foram forçadas a descansar. Eles se prenderam à letra da lei. Jesus sempre enfatizou o significado e a finalidade dos mandamentos. Mas os fariseus haviam perdido o verdadeiro sentido da lei de Deus e estavam, com todo o rigor, exigindo que ela fosse cumprida de acordo com a interpretação que eles julgavam ser correta. A verdadeira finalidade do sábado era proporcionar às pessoas tempo para descansar e adorar a Deus. Por isso os sacerdotes tinham permissão de oferecer sacrifícios e conduzir os cultos de adoração, porque seu trabalho no sábado tinha a finalidade de servir e adorar a Deus. No versículo 6, de Mateus capítulo 12. Os fariseus estavam tão preocupados com os rituais religiosos, que se esqueceram do verdadeiro propósito do templo, conduzir o povo a Deus. Pelo fato de Jesus Cristo ser muito superior ao templo, não há pessoa melhor do que ele para desempenhar essa tarefa. Deus é muito mais importante do que os meios criados para adorá-lo. Se nos preocuparmos mais com as formas de adoração do que com aquele a quem estamos adorando, perderemos Deus de vista, mesmo que imaginemos estar oferecendo a ele nossa adoração. No versículo 7, de Mateus capítulo 12, Jesus repetiu aos fariseus as palavras que o povo judeu ouvirá inúmeras vezes no decorrer da história de Israel. 1 Samuel capítulo 15 versículos 22 e 23, Salmos 40, versículos 6 a 8, Isaías capítulo 1, versículos de 11 a 17, Jeremias capítulo 7, versículos de 21 a 23, Oséias capítulo 6, versículo 6. Isso denota que, primeiro,
sentimos em nosso coração a vontade de obedecer a Deus, somente após ter esta vontade, estaremos em condições de obedecer e cumprir os rituais e os regulamentos religiosos. No versículo 8, de Mateus capítulo 12, quando Jesus disse que era o Senhor do sábado, estava afirmando ser maior do que a lei e estar acima dela. Para os fariseus, isto representava uma heresia. Não percebiam que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, havia criado o sábado. O Criador é sempre maior do que sua criação, portanto, Jesus tinha autoridade para prevalecer sobre tradições e regulamentos.